Então, mais uma vez, passa já convosco, né? Eu queria que você que trouxe sua Bíblia, por favor, abra no livro de Romanos, capítulo 4. Nós vamos continuar o tema meditando a palavra com a assistência do Espírito. Hoje a parte 3. Romanos capítulo 4, eu quero ler com você do 17 em diante. Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos a idade avançada de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado por justiça. E não somente por causa dele que está escrito, que lhe fora levado em conta, mas também por nossa causa. Posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que citou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então Abraão tinha no visível uma realidade, e Deus havia prometido a ele algo, e disse que no versículo 19 a sua fé não enfraqueceu, mas no 20 diz que a sua fé se fortaleceu. Então havia um combate. O inimigo dizia: o tempo está passando, Abraão, olha aí. E Deus disse para ele: não, eu vou te dar. E Abraão acreditou no que Deus falou com ele, ainda que no visível ele teve que não só ter fé, ele teve que ter o quê? Perseverança. Em Hebreus 6,12 fala que precisamos de fé e perseverança. Hebreus 6,12 e 6,15. Portanto, muitas vezes você olha para Jericó, a tua Jericó, porque aquela lá já caiu, mas a tua Jericó, e ela está lá, pedra sobre pedra. Você pode apalpá-la, você pode vê-la, mas Deus diz assim: é provisório. Daqui 6 dias, qualquer um pode dizer: ó, Jericó caiu. Aí não precisa de fé. Mas hoje, Josué, eu estou falando com você que ela já caiu. Então você pode escolher viver por vista e olhar para ela e dizer: não, Deus não caiu. Ou você pode crer em mim e já dizer antes, porque a fé é a certeza daquilo que não vemos. E dizer antes: obrigado, Senhor, porque Jericó já caiu. E ela está bem ali dando risada de você. Mas você tem uma palavra de Deus que te garante, e você deve, com a ajuda do Espírito Santo, meditar nisso. Meditar nas realidades espirituais de que você está assentado nas regiões celestiais, com uma coroa na cabeça, um cetro nas mãos, e que você é próspero, saudável e cheio do Espírito Santo. E através de você, muitas pessoas vão enxergar a luz, porque as trevas que estão sobre elas não podem suportar a luz que está em você. Aceitos no amado. Isso é uma coisa que você tem que pensar. Pastor, a minha fé não é muito forte. Não precisa ser. Você é aceito no amado. É Deus que vai fortalecendo a sua fé. Pastor, eu não consigo perseverar. Um dia de cada vez.
Um dia de cada vez. Você não chegou até aqui com as suas próprias pernas. Até onde você chegou, você não chegou. Foi Deus que te conduziu em triunfo até ali. Então, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir. Até aqui nos ajudou o Senhor. Como é que você conseguiu acreditar até hoje? Não foi teu esforço, a tua habilidade, o teu ato heróico, heróis da fé, não. Simplesmente Deus te conduziu, te deu condição até aqui. Assim foi com Abraão. Quando ele enfraquecia, Deus mostrava as estrelas e dizia: Abraão, eu já falei com você, Abraão, olha, conta as estrelas, assim serão os teus filhos. Há momentos em que somos atacados e a Jericó fala assim: olhe para mim. E Deus diz assim: olhe para mim e diga, ela já caiu. Diga para você mesmo, tranquilize o seu coração, entre no seu quarto, feche a sua porta e diga para você mesmo: todos os meus problemas já foram resolvidos na cruz do Calvário. Isso é terapêutico, meus irmãos. Meditar nas realidades espirituais, naquilo que é a verdade, porque tudo é aparência, mas Cristo é a verdade. Tudo é provisório, mas o Senhor e aquilo que Ele te prometeu é eterno. Então, o mesmo Deus que declarou que Abraão seria pai de uma multidão, antes que tudo aparecesse no visível. Porque depois que aparecer no visível, meus irmãos, aí não precisa de fé. Fé para aquilo que você já está vendo. Não precisa de fé. Até o incrédulo diz: olha, caiu Jericó lá, ó. Aí faz. Agora, o bonito, irmãos, é esse trabalhar do Espírito, nos confortando, nos consolando, através da palavra, dizendo: eu já te dei, não apareceu no visível, mas creia, confesse, veja-se assim. O mesmo que declarou que Abraão seria pai de uma multidão, antes que tudo aparecesse no visível, e cumpriu, declara sobre mim e você que somos prósperos, sarados, santos e frutíferos em Cristo. É o mesmo Deus. Se você olha o seu corpo, ou sua conta bancária, ou a sua família, ou o seu ministério, não sei qual área que a batalha está mais intensa. Se você olha por vista, graças a Deus que diz 2 Coríntios 5,7, que nós não vivemos por vista, mas por fé. Então, qual o maior inimigo da visão? A vista. O que você vê diz: não, Abraão, não tem mais jeito. Não, Moisés, você está frito. Lá vem Faraó, o que você pode fazer? Olhando por vista, somos os mais miseráveis dos homens, mas olhando o que ele nos diz, nós somos mais que vencedores. E é o Espírito que nos inclina para as coisas do Espírito. A realidade não é o que você está vendo no visível ainda. Se bem que no visível já tem muitos sinais de bênção, não é verdade? Então, ele diz: você é próspero, sarado, santo e frutífero em Cristo, pela operação constante e continuada do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não para aquilo que ele começou. Em Cantares 1:3 diz que o nome do Senhor é como um unguento derramado. Veja o nome do Senhor quando você ora. Aquilo é como um remédio sobre as suas finanças, sobre o seu coração, suas emoções, seus traumas. É um unguento assim, tão poderoso, que sara as finanças, sara a tua saúde, sara a tua família, abre os olhos dos cegos. Esse unguento celestial, ele é o remédio mais tremendo que não existe na terra. Um unguento derramado, porque ele não tem contraindicações e ele não tem quem o resista. Como unguento derramado é o seu nome, como bálsamo aplicado. Diga para você mesmo: aceito no amado. Eu sou aceito por Deus no amado. Efésios 6.
Todas as minhas falhas e fraquezas confessadas, o Espírito Santo se torna advogado e ele não cobra aquilo, ele está trabalhando para me santificar mais ainda. Porque quando eu creio em Cristo, através da palavra, da operação do Espírito mesmo, eu sou aceito no amado. Não há mais condenação. O que há agora é que Deus toma para si a responsabilidade do meu sucesso, do meu crescimento espiritual em todas as áreas. Deus se torna então por mim e não contra mim. E se eu erro, Ele me corrige, mas Ele não me rejeita. Como bálsamo aplicado, bálsamo celestial, é o teu nome dito com fé. Sara o corpo, a alma, as finanças, a família. Quando você diz em nome de Jesus, ali está o bálsamo aplicado, para a qual não há demônio que resista. Porque para nós é um bálsamo, para Satanás é fogo consumidor que devora os adversários. Então eu vivo debaixo de promessas infalíveis. O que ele falou é minha realidade superior. Você pode dizer que as coisas mais preciosas que você tem não são vistas a olho nu. É a presença e a confirmação dele. Em Hebreus 11:6 diz que aquele que não tem fé não agrada a Deus, porque fé é crer que Deus existe e que Ele confirma o que falou. Então, o que você tem de mais precioso não é problemas. A realidade superior, para onde você viaja, quando você fecha a porta do seu quarto e fecha os seus olhos, a realidade superior é: o que eu tenho de mais precioso é a presença de Deus e a confirmação de Deus. Ele existe e Ele se move, diz Isaías 19:22, quando eu oro, na revista corrigida, né? Jurou o Senhor e não se arrependerá. Salmo 110, versículo 4. Ele não precisava fazer isso, na verdade, mas ele prometeu e jurou. E agora o Espírito está cumprindo, porque ele vela pela sua palavra para fazer cumprir. Ele prometeu e jurou. Hebreus 6, 17 e 18. Todas as promessas se cumprirão. 2 Coríntios 1, 19 e 20 diz que tudo que ele prometeu tem o sim e o amém dele mesmo. Ele não volta atrás. Se você achar na Bíblia uma promessa, não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Vá lá na Bíblia e procure. E diga: aceito no amado. Como diz Hebreus 10, 19, tendo ousadia para entrar no Santíssimo pelo sangue. Fiados no que Ele é, não no que nós somos, no que Ele tem, no que Ele pode. Amados, não deixe o inimigo zombar de você. Você é tudo o que a Bíblia diz que você é em Cristo, para a glória de Deus. Assim, eu sou o que Ele diz. A história visível está se desenrolando. A Bíblia mesmo diz que ainda não somos tudo o que devíamos ser. Isso está lá em Efésios 2:10, que Deus está nos fazendo. Em 1 João 3:2, se quando Ele vier e nós o vermos face a face, então seremos 100% como Ele. Mas esse processo gradativo, estamos sendo transformados. A palavra diz em 2 Coríntios 3, do 16 ao 18, que conforme contemplamos a realidade do que Ele é, e quem nós somos nele, estão sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Contemplando o que nós somos nele, recebemos fé para prosseguir. No processo diário da graça, alimentando-se da verdade e ficando cada vez mais forte espiritualmente. Diz João 8,31, se vocês permanecerem no meu ensino, aqui está a causa, aqui está o preço e o convite para a intimidade. Se permaneceres no meu ensino, aí o 32 diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Esse significa, se permaneceres no meu ensino, então vocês conhecerão a verdade, porque a verdade passa pelo ensino.
Ele é o verbo, é a palavra. Podemos ver a realidade do que ele pensa, do que ele realmente é, no que ele disse. As palavras dele são a expressão do seu coração para conosco. Quando vemos Jesus sentindo compaixão dos enfermos, podemos imaginar o seu coração cheio de misericórdia. É assim que ele é. Podemos ver claramente, porque desde a queda o homem esconde-se de Deus, tem medo de Deus e pensa as coisas horríveis a respeito de Deus. Eu vou pôr isso na mão de Deus e vai piorar. É assim que as pessoas pensam. O que vai acontecer? Ele não vai agir, eu vou ficar na mão. É assim que as pessoas pensam. Mas a Bíblia mostra um Deus competente, fiel, alimentando-se da verdade. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: outra razão ainda temos, nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste como palavra não como palavra de homens, e sim em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando o quê? Eficazmente em vós os que creste. Você crê, queridos, que essa palavra está operando eficazmente? Em Tiago 1:21 diz que ela é poderosa para salvar aqueles que creem. Em Atos 20:32 diz que ela é poderosa para te santificar e te dar a herança. Atos 20:32. Atos 11:14 também fala da operação da palavra. Amados, pelo que tendo tais promessas, 2 Coríntios 7:1, purifiquemos, já que Deus tem falado que está conosco, que nos ama. Então, o que vamos fazer? Vamos buscar essa comunhão cada vez mais profunda, vamos nos entregar. Irmãos, tudo que você entrega na mão do Senhor, da mão dele ninguém arrebata. Entrega, põe na mão dele. Veja isso, você pondo na mão dele. Aquilo ali já está resolvido. É só uma questão de tempo. É provisório. Ele vai aumentar a sua fé. Quando você põe na mão dele, sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a fortalecer a sua fé, para poder te dar. O tempo que vai demorar é o tempo que você vai se entregando a ele. Porque aquilo que você põe na mão dele, da mão dele ninguém arrebata. Você pode pôr a pessoa mais rebelde, mais dura de coração. Você põe na mão dele, aquilo ali é responsabilidade dele. E Deus não foge das suas responsabilidades. Deus não sai correndo daquilo que você põe na mão dele, ele não desampara. Ele diz em Hebreus 13:5, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Aquilo que você põe na mão dele, irmãos, ele é um Deus competente, muito mais que isso, ele é um Deus que se envolve voluntariamente. Ele é um Deus que tem o maior prazer em fazer isso para você, para mim também. Como nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Então, como eu falei domingo cedo, Faraó era uma demonstração clara da aparente eficácia do mal. Não saio, vocês não saem, não tem jeito. Vocês estão perdidos, porque eu não deixo. E Deus permitiu que Faraó fosse o governador e poderoso em todo o mundo, para ali mostrar o seu poder. Portanto, irmãos, não pense que nada seja maior que Deus, que tudo aquilo que está colocando na mão do Senhor, com certeza, Ele está trabalhando. Então Deus não somente decidiu tomar sobre si a responsabilidade de tomar conta de tudo que você entrega, Ele se torna responsável para que você seja cada vez mais santo, saudável, próspero, frutífero. Mas Ele também deu conta disso na cruz, já pagou para que isso seja viabilizado e colocado na tua conta gratuitamente. Isso é imputado, é acreditado a teu favor. Como também o Espírito Santo que está trabalhando em nós está tornando isso cada vez mais claro, nítido.
que são coisas que são nossas, mas se nós não tivermos fé para tomar posse, nós não vamos usufruir. Então, Deus quis que fosse assim, Jesus pagou, e agora o Espírito Santo está trabalhando. Isso é a graça. O Espírito Santo está trabalhando para abrir os nossos olhos. É o que diz 1 Coríntios 2,12, que o Espírito Santo é um intérprete, que ele está procurando nos informar claramente, o Espírito, tudo que nos foi dado gratuitamente no amado. Aceitos no amado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora que fomos aceitos no amado, o grande desejo de Deus é sermos fortalecidos no Espírito para a glória dele. Já que fomos salvos em Cristo, agora vamos ser santos no Espírito. Cada vez mais. Não tem volta. Não mais pecador, não mais condenado. Mas agora, com plenas possibilidades de entrar no Santíssimo, aceitos no amado. Diga isso para você mesmo, na tua oração, como diz Mateus 6,9, quando entrares, fecha a tua porta. Aceitos no amado. Oh, graças a Deus. Deus me ouve 100% porque eu tenho um fiador. Eu tenho alguém que me banca e me garante diante de Deus. Aceitos no amado. É o que diz Efésios 6. Não tenho dúvida nenhuma que Ele me ouve, porque sou aceito com uma justiça emprestada. Jesus empresta o que Ele merece e eu vou diante de Deus pelos méritos de Cristo. Então, tenho segurança. Aí, naquilo que você olhar no teu mundo visível e ver que não bate com a Bíblia, não desanime. Continue se santificando, continue fazendo bem. Continue se entregando a Deus, porque tua fé está aumentando. E não só você, mas muita gente vai ser beneficiada com o crescimento da sua fé. Né? Que diferença fazia Jesus aonde ele passava? Por causa da comunhão dele com o Pai. Quanta gente ele pôde ajudar. Assim também, queridos, o diabo está com medo que você cresça espiritualmente. Porque aquilo que funcionar na sua vida, que você orar e acontecer, você vai ficar tão animado que vai ajudar tanta gente, não é verdade? O dia que você vê que Deus está agindo na sua vida através da sua fé, Deus está comigo. Deus confirma a minha oração. Então agora em temor e tremor, não na torta direito, mas em comunhão com Ele, vou ajudar muita gente. Quando Deus honra as tuas mãos, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. É? Então agora eu vou ajudar muita gente. Você começa a se tornar ousado como um filho do leão. E o diabo tem medo disso. Que a tua fé cresça a ponto de você acreditar que a palavra de Deus é a verdade na prática. E consiga extrair essas promessas, tirá-las do papel e fazer acontecer na tua história. Aí você vai dizer, então agora eu sei que Deus é comigo. Que sou aceito no amado, não apenas um conteúdo no fundo da mente, no arquivo morto da carne. Não uma ideia, uma informação, mas uma revelação que você ganhou através da comunhão com Deus. Uma experiência, Deus. E a experiência traz esperança que não será confundida, não será decepcionado. Você passa por uma experiência. Você passa pela prova. Né? É o que Paulo dizia. Vocês passaram pela prova. Vocês realmente estão experimentando cada vez mais e se nutrindo do amor de Deus? Veja em 2 Coríntios 13:5 na Bíblia Viva. 2 Coríntios 13:5 na Bíblia Viva diz assim: façam a verificação em vocês mesmos. Vocês são realmente cristãos? Passam pela prova? Sentem cada vez mais a presença e o poder de Cristo dentro de vocês? Ou estão apenas fingindo ser cristãos quando não são absolutamente nada? Eu colocaria nada ainda, né? Porque aquele que começou em nós a boa obra, Ele quer continuar. Isto é possível através da comunhão pela graça. Entregue não só os seus problemas, irmãos, entregue o seu coração. Isto é uma coisa importante. Eu falo isso para que você faça se você quiser, né?
não como quem manda. Porque o Evangelho, irmãos, não é uma coerção, é um convite. Se quiseres, me ouvirdes. É você que escolhe. Nós estamos aqui como que falando em nome de Deus. É uma proposta a qual você pode responder se você quiser. E se você responder, você vai ter uma satisfação garantida. Porque o Evangelho será pregado em todo o mundo, não para que todos sejam salvos, irmãos. Claro que isso é o desejo de Deus. O Evangelho é pregado para testemunho, porque Deus se importa e ama. Se vão ouvir ou não vão ouvir, se vão querer ou não vão querer, é a resposta de cada um. Você joga a semente. Então, o pregador, ele não tem o dever, a obrigação de mudar a vida dos ouvintes. Não. Nós informamos aí, mostramos o caminho, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado. A tua resposta é aí que vai dar a diferença. Portanto, a pregação, ela está sendo pregada no mundo todo. O mundo todo está ouvindo esse Evangelho. Agora, a resposta de cada coração, livre, espontâneo, claro que com a ajuda da graça, é que faz toda a diferença. Porque o Evangelho, ele é pregado para testemunho. Não é para que todos vão ter que aceitar. Pastor, você está pregando a santificação, mas aquele irmão lá de fora da igreja está fazendo o contrário. Não. Nem Deus interfere no livre-arbítrio, quem sou eu? Eu não estou aqui para doutrinar, como se fosse um comunismo, para dizer, você tem que viver essa palavra. De maneira alguma, Deus jamais fez isso. Você não tem que. Eu estou mostrando um caminho que, se você responder, Deus vai trabalhar na sua vida. Mas, em última análise, a liberdade de escolha está nas tuas mãos. Se você escolher, se quiseres, e me ouvires, comerei o melhor dessa terra. Se não me ouvirdes, serei destruídos e ireis para o inferno. Então, o ser humano deve entender que a palavra de Deus é uma proposta de amor, que Deus quer, está interessado, é competente. Diz Hebreus 7:25, que Ele pode salvar perfeitamente todos que se achegam a Ele, confiando em Cristo. Não importa a dureza do coração. Pode ser o pior bandido, o pior serial killer. Mas se ele der lugar ao Espírito, o Senhor vai trabalhar e transformá-lo num santo. Hebreus 7:25. E outro bonachão. Pastor, eu não faço nada errado. Sou uma boa pessoa. Coração de pedra, teimoso, negligente. Vai ficar na igreja 30 anos e não vai ver nada. O ladrão da cruz ali nos últimos segundos de vida se converteu e foi salvo. E os fariseus que andaram com Jesus ali, meses e meses, não viram nada, não usufruíram nada. De forma que Jesus nunca forçou a barra com ninguém, irmãos. Nem com Judas, nem com Pedro, não. O livre-arbítrio intocado. Isso é precioso para Deus, que nós o respondamos espontaneamente. De forma que você não pode chegar na pessoa e dizer, sabe? É o livre-arbítrio. Ali é o limite. A palavra convida. Mas se a pessoa disser, não vou fazer isso, ela vai sofrer as consequências disso. Mas Deus não vai forçá-la, e você também não pode forçar. Isto é pior que demônio. Até o demônio, para fazer as coisas, ele pede permissão para Deus, e se a pessoa der legalidade. Até o demônio respeita a decisão da pessoa. Deus respeita a decisão da pessoa, o demônio respeita a decisão da pessoa. Uma pessoa que domina a outra está agindo pior que um demônio, porque nem o demônio faz isso. Nem o demônio pode oprimir um cristão que decidiu-se por Deus. Ele não pode. Ele quer, mas ele não pode. Ele não tem essa liberdade. Bem que ele gostaria, mas não pode. Então, assim é o que eu digo para você, queridos, cuidado. A comida é tão boa que você quer enfiar na boca da criança. Não, mas isso vai fazer bem para você, mas tem vitamina, não quero. Vai comer, porque isso é maravilhoso, porque isso é bom. Não é assim que funciona com Deus. As coisas espirituais é assim. Nós gostaríamos, eu gostaria, que 6 bilhões e meio de pessoas dissessem, sou aceito no mundo. Que 6 bilhões e meio de pessoas caíssem de joelhos e dissessem, Jesus Cristo é o Senhor. Eu gostaria.
Como Moisés falou, você tem ciúmes por mim, Josué? Quem me dera todos aqui, não só esses 70, mas todos aqui profetizassem. Todos fossem cheios do Espírito Santo. Josué falou, olha aí, é só você que pode, Moisés. O povo também está cheio do Espírito Santo. Ele falou, olha, já pegou fogo, o que eu mais quero é que incendeie o planeta inteiro. Eu ficaria muito feliz em ver a igreja cheia do Espírito Santo. Todos cheios do Espírito Santo, submissos à pastora Maria, amando em verdade, meditando nessa palavra, oração, jejum, madrugada com Deus, saindo do pecado, vivendo em sinceridade. Eu gostaria, mas cada um terá que decidir isso individualmente, e ai de mim se forçar alguém a fazer isso, porque Deus não usa esse método coercivo. Cuidado, irmãos, que está tão bom para você. Sabe quando você está tão empolgado? Você quer que todo mundo, né? Sabe o novo convertido? Ele está tão empolgado, ele chega em casa, ele abre a Bíblia, ele quer que todo mundo receba Jesus, porque aquilo está sendo bom para ele. Não. E aí você começa a enxergar coisas que os carnais não enxergam. Começa a criticar com o seu olhar. Começa a julgá-los. Ou então quer enfiar a goela dentro. Largue isso, que você é dos capeta, você tem que parar com isso. Ela não está vendo o que você está vendo. Você não pode forçá-los. É claro que se eles largarem aquilo, eles vão ser mais felizes, sim. É claro que se eles largarem o mundanismo, eles vão ter uma vida melhor, sim. Mas você não pode convencê-los. Quem convence é o Espírito Santo. Estamos numa situação delicada, onde temos a faca e o queijo, um queijão que dá para todo mundo, e as pessoas morrendo de inanição, e não querem queijo, porque não gostam de queijo. Você fala, você comeu uma fatia dessa aqui, teus olhos vão clarear. Uma fatia só, vamos lá. E a pessoa está entrando na UTI já, está morrendo, o teu sangue está ralo. Come. Não quero, não gosto disso. Quero comer terra. Mas vai fazer mal? Não, eu quero. E você vê um dilema. A pessoa está morrendo na tua frente. Só pode chorar, orar, dar bom testemunho, sofrer. Porque ali está o limite da porta, que tem a tranca por dentro. Diz que estou à porta e bato. Só a pessoa pode abrir. Não tem tranca para o lado de fora. E você não pode chutar a porta dos outros, não. Não pode chutar a porta, também não pode pular a janela, porque aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. E estamos vendo o tempo passando, as pessoas se perdendo. A boca do inferno, ela é voraz, ela traga, faminta, sabe? A sepultura assim, ela é faminta, tragando jovens, tragando pessoas, irmãos. Todos entrando por essa porta larga. E como Noé, pregoeiro da justiça, por 120 anos ninguém deu atenção, achava que ele era um velho louco. Assim as pessoas dizem, que igreja. Quando eu precisar eu vou lá, pegar uma minha bênção. Vamos expor a palavra, vamos para o ensino, vamos jejuar, vamos buscar Deus de madrugada. Não podemos julgar, não podemos criticar, não podemos desprezar. É como eu falei, vamos vir aqui com carrapicho, a gente tira. Põe a mão, expulsa o demônio, cai, urra, expulsa a dor, abraça, dá o amor cristão. Sai lá fora, faz tudo de novo, vem 7, vem aqui, a gente abraça, põe a mão, expulsa o demônio, abençoa, abraça. Vamos ver no que dá. Capeta emporcalha, a gente limpa o porquinho. Capeta emporcalha, a gente limpa o porquinho. Até que vira uma ovelhinha. Se virar! Senão vamos ficar no lava-jato aí, porquinho, até o final. É a função da igreja, irmãos, é amar e perdoar, interceder, nunca desanimar, nunca desistir. É a função da igreja. É receber o pecador como se recebe o próprio Cristo. Porque tudo que fizeste é um desses pequeninos. Jesus, ele é tão maravilhoso, irmãos.
ele tem tanta misericórdia, que ele sente a dor daquele que está sentindo dor como se fosse nele mesmo, e ele diz, olha, se você fizer o bem para essa pessoa, você está fazendo para mim mesmo. Não importa que ela não vai agradecer, nem vai se voltar para mim, mas eu amo tanto ele, que se você der um pão para quem está com fome, você está dando para mim, porque a fome dele dói em Deus lá no céu. Dizem, toda angústia foi ele angustiado. Então, quando você faz para um ingrato, mas você faz, de alguma maneira, você alivia a dor de alguém, dor física, dor no corpo, você expulsa um demônio, aquilo traz um alívio, uma alegria no coração de Deus, porque Deus está profundamente envolvido. O amor é assim, se ama uma pessoa, você não consegue esquecer ela. Quando você ama uma pessoa, não que você está oprimido por demônios, mas você ama, você pensa coisas boas, você deseja coisas boas para ela, e o que ela sente, vocês também sentem, porque você se importa com a felicidade dela. Então assim Deus ama tanto, 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 que Ele não pode ficar insensível no seu trono assim, sabe assim, agora está morrendo de fome. Ele não pode. Ele diz, olha, se você der pão para aquele que estiver com fome, a mim me destes. Porque Deus está envolvido com a dor. Sabe aquela dor que está no leprosário agora? Se você for lá e curar 10 leprosos, Jesus disse, ó, você me curou. Porque aquela dor me incomoda. Eu não estou alheio, insensível. Cada pessoa que você consolar, cada pessoa que você curar ou prosperar, cada pessoa que você levantar ou libertar, você está fazendo para mim. O que você vai ter de mim? Então por isso nos ungiu o Senhor. Por quê? Porque os efeitos da queda são danosos, não só ao homem, mas ao Criador, que está profundamente envolvido, sentimentalmente envolvido. Eu quero ver uma mãe ver o filho na cama, sentindo dor, e dizer assim, vou para o baile. Pode ser que aconteça, mas vamos dizer que morre ou não morre. Então assim, o que eu digo é que Deus não criou o mundo como se faz um relógio e deixa funcionar por si mesmo e vira as costas. Deus, Ele criou o mundo e agora Ele está trabalhando para restaurar. E isto é, se nós não melhorarmos, não vamos poder ajudar ninguém, porque ficamos aqui na igreja sem fé, nem para os nossos probleminhas, quanto mais para ajudar os outros. Agora, se nós começarmos a romper através da comunhão com o Senhor, peraí, quer saber uma coisa? Deus é comigo. Deus é comigo? Então eu vou ajudar muita gente. Então veja que Satanás luta muito para que você não sare. Ele luta muito para que você não sare. Porque se você sarar, quantos enfermos você vai curar? Não, quer saber uma coisa? Jesus vai te dar um corpo glorificado lá no céu, se conforme. Jesus não cura não, hein? Porque aí você pensa, cura divino não é para mim isso. Então, deixa. Porque Ele sabe, se você romper nesse ponto, quem vai parar você? Quando você crê que a unção divina está em você? Quando você começar a prosperar, quem vai parar você de pôr a mão e ensinar os outros a prosperar? Quem? Quando você se santificar e vencer o vício, o pecado, a mesquinhez, a fofoca, quando você romper e sentir a santidade em você, quantas pessoas você vai pôr a mão e profetizar restauração? Portanto, o lavrador deve ser o primeiro a usufruir os frutos. E no que está prometido aqui, você tem o dever de romper. Você tem o dever de ser salvo, santo, cheio do Espírito Santo, próspero e saudável. Pastor, você está forçando a barra. Não, estou dizendo se você quiser. Porque a Bíblia te promete isso, você não pode viver sem isso. E quando você romper, meu amado, você vai ter uma experiência, porque Jesus passou nessa terra fazendo isso. E aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Ai de você e de mim, irmãos, que se diz cristão e que não vive essa vida abundante que Ele prometeu, porque passa para o mundo, que Cristo não. Que a palavra não é verdade, isso é uma pregação. A tua falta de sucesso prega para o mundo que Jesus é incompetente. Olha a responsabilidade, você traz o nome do Senhor. Então, Senhor, eu preciso, para a tua glória, usufruir tudo que está escrito aqui, para testemunho daquilo que o Senhor faz na minha vida. E aí quando você entrar, meu irmão,
Você pode dizer, lá em Lucas 23, 42, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 22, 32, Pedro, quando tu te converteres, ajuda teus irmãos. Veja que está dependendo, irmãos. Tanta gente não recebe, porque você ainda não recebeu. Mas quando você receber, aí você se torna um leão. Naquilo em que você crescer, você vai virar professor. Você vai consolar os outros naquilo que você foi consolado. Se você não venceu, como é que você vai dizer para os outros vencer? Como é que você vai falar que Jesus prospera se você está com contas atrasadas? Como é que você vai falar que Jesus cura se você ora e teu corpo não sara? É ou não é? Agora que eu já entrei pela misericórdia e graça nessa atmosfera de unção que me santifica, cura e prospera, enquanto exercito diariamente pela comunhão da graça um coração mais e mais apegado no Senhor, fome e sede de maior justiça, praticar o bem segundo a condição atual, quero interceder e me doar ao máximo, para o máximo de pessoas possível. Agora que eu já entrei no reino, eu quero que os outros entrem. Mas a pior pessoa qualquer, aquela que não entra e fica na porta, não deixa ninguém entrar. Não é verdade? Não se converte, não prega conversão, só prega bênção. Não santifica, não prega santificação, porque não santifica. Então aquilo que eu não usufruo, eu não prego, meu irmão. E se eu prego é apenas teoria vazia. Eu falo, mas é pisando em ovos. Agora naquilo que eu sou professor, é porque eu já passei. Vamos lá? Naquilo que você não usufruir, você não terá autoridade. Você sempre vai ter um pé atrás. Olha, estou falando o que está escrito, mas não sei, você não fala com aquela fé, com aquela convicção. Você não fala. Mas quando você rompe aquilo, então aquilo passa a ser muito mais do que informação. Passa a ser rio, passa a ser vida, passa a ser poder. Oh, meu irmão, eu e você precisamos romper. Vai para o teu quarto, vai. Você precisa romper, porque ali onde você está limitado, é ali que Deus quer te usar para ajudar muita gente. Se você não sara, sabe por quê? É porque Deus quer te usar para curar milhões de enfermos. É por isso que você não sara. Você não prospera, porque Deus quer ensinar através de você como as pessoas prosperam. Então, há uma batalha espiritual, há uma Jericó ali, há uma batalha, e você precisa romper isso, porque disso depende 6 bilhões e meio de habitantes na Terra. Quando você romper, você vai consolar outros com a consolação que você foi consolado. 2 Coríntios capítulo 1, do 3 até o 6, fala sobre isso. Que nós ensinamos e consolamos outros naquilo que nós já fomos tratados. Naquilo que você não foi tratado, você fala, Jesus cura. Mas você fala assim bonitinho. Mas quando Jesus te cura, meu irmão, você levanta, mas com a mão pegando fogo. É ou não é? Você não vai de qualquer maneira. Por isso ficar em Jerusalém, até do alto será revestido de poder. Nós precisamos viver essa palavra, meu irmão. Nós precisamos romper. Vamos orar nessa manhã, pedindo ao Senhor que abra os nossos olhos, nos dê a unção da perseverança. O conflito é inevitável. Pelejarão contra o cordeiro, e aqueles que estão com o cordeiro, mas eles vencerão. A casa na rocha está sendo atacada por enfermidade, por miséria, dívida. A casa na rocha está sendo atacada por pensamentos impuros, preocupação, desânimo, raiva. Mas o Senhor disse, você pode vencer isso, filho. Vamos lá. Vamos pegar mais firme. Vamos lá, vamos para a oração, vamos para o jejum, vamos pegar mais firme. Porque naquilo que você perseverar, isso não é tempo perdido. Você vai ser professor. E naquilo que você for professor, você vai falar com autoridade. Não como os escribas. Você vai falar como quem sabe que sabe que sabe. Porque tem aquele, irmão, que não sabe, mas não sabe que não sabe. Tem aquele que não sabe, mas sabe que não sabe. Pelo menos já é alguma coisa. Ele sabe que não sabe. Tem aquele que não sabe e pensa e acha que sabe. Esse é
arrogante, soberbo, Pedrão. Ó Senhor, eu vou contigo até a cruz. Ele não sabe, mas pensa que sabe. E tem aquele que não sabe, que já sabe. Ele não sabe que já sabe, ele aprendeu, mas ele está meio, não mereço. E tem aquele que sabe, esse deve ser seguido, porque esse é raro e precioso. É aquele que vive, é aquele que alcançou a luz, enxerga ela e está mostrando para você, mas ele está vendo. Não estou dizendo que eu sou esse tipo de pessoa, mas eu quero ser. Vamos orar. O mal não pode resistir. Por muito tempo Jericó está lá dando risada de você, dizendo que as promessas de Deus são tudo utopia, impossíveis, arrogantes, sofismas que se levantam. Mas Deus diz: filho, faça como Abraão, ouse acreditar no que eu falei, ainda que tudo diga o contrário. Quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. Um passo de cada vez, um dia de cada vez. Tudo bem, você não é tudo o que devia ser, eu também não sou. Mas Paulo dizia: eu prossigo para o alvo. Às vezes vem uma gripezinha, a gente ora, se não sara, toma remedinho, mas daqui a pouco já vai chegar um tempo que não precisa mais de remedinho. Mas não adianta ficar disfarçando também, enfeitando o pavão. Fazer de conta que está flutuando no ar, voando sobre as ondas, sabe? Não somos tudo isso ainda. Tudo bem que nós temos que chegar lá, mas não vamos chegar lá de forma fingida. Deus vai nos levar. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero viver essa vida abundante. Porque essa vida abundante não só me traz benefícios, te traz glória e traz o quê? Fé para ajudar muita gente. Porque cego guiando cego, meu irmão, ambos caem na cova. Então você tem o dever, se você quiser, de viver uma vida abundante. Porque se você não romper, meu amado, a tua pregação será prejudicada, porque não será um ornamento de doutrina. Imagina eu pregar uma coisa e viver outra. Fala: que Carlinhos, o que é isso que está falando aí? Então Deus quer me dar a herança, através da minha comunhão com Ele, para que a minha pregação seja algo ilustrado, visível. Jesus não ficava falando, Ele fazia. Então que a nossa vida cristã não seja teórica, de versículos na parede ou no carro, mas seja algo que nós vamos usufruir na prática. Não se conforme até que isso esteja acontecendo. Em nome de Jesus.